Boas-vindas a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar direto no verdadeiro centro operacional da nossa fisiologia energética. Nós vamos descobrir exatamente como o corpo consegue pegar todo aquele potencial que fica armazenado e converter de fato em ação dinâmica e concreta. Bom, para começar, vamos pensar num paradoxo fundamental aqui. A gente sabe que o corpo humano é um sistema de gestão de energia formidável, certo? Ele tem reservas vastas guardadas ali na forma de gordura e glicogênio. Então, por que as nossas células simplesmente não pegam essa energia e usam direto para, sei lá, manter o coração batendo ou o cérebro funcionando? Por que a gente precisa de uma molécula intermediária no meio desse caminho? Para responder a isso, a gente vai decodificar nossa economia celular passando por 6 passos bem diretos, começando com o paradoxo da energia e indo até a necessidade de ressíntese. A ideia hoje é mudar totalmente a perspectiva, saindo daquela visão de um simples estoque de energia para entender um fluxo energético que é altamente dinâmico. Tópico 1. O paradoxo da energia. Por que os nutrientes, sozinhos, não dão conta do recado para uma ação imediata? A metáfora de uma economia se aplica perfeitamente aqui. De um lado, a gente tem os ativos brutos, carboidratos, gorduras, proteínas. Pensa neles como um grande patrimônio investido em imóveis ou em barras de ouro. É uma baita de uma riqueza, sem dúvida, mas não tem liquidez, entende? Para pagar as contas das operações diárias, a célula precisa de dinheiro vivo, de uma moeda circulante instantânea. E é isso que nos leva ao nosso segundo tópico, a apresentação da grande estrela operacional do nosso sistema, a verdadeira moeda universal da nossa economia biológica. Apresento a vocês a molécula de ATP, ou adenosina trifosfato. Basicamente, ela é formada por uma base de adenosina ligada a 3 grupos fosfato. O grande lance aqui, e que muita gente confunde, é que o ATP não é o combustível bruto. Ele não é a caloria da comida que a gente ingere. O ATP é, na verdade, a etapa intermediária obrigatória. Toda aquela energia contida nos nutrientes precisa obrigatoriamente ser convertida nessa exata estrutura. Então, o ponto crucial da nossa análise é este. As células, pura e simplesmente, não funcionam direto com calorias. A engrenagem delas roda exclusivamente com essa moeda molecular pronta para uso. Sem o ATP, toda aquela riqueza gigantesca dos nutrientes não serve de absolutamente nada para uma ação imediata. Agora que a gente já sabe qual é a moeda, vamos para o tópico 3 e entender como exatamente a célula gasta esse recurso. Vamos olhar para a mecânica da coisa, passo a passo. Quando a célula precisa de energia, o ATP passa por um processo chamado hidrólise. Basicamente, a célula quebra a ligação daquele terceiro grupo fosfato. Ao fazer isso, o ATP vira ADP, que é a adenosina difosfato. E o mais importante de tudo, esse rompimento é o que libera uma explosão supercontrolada, mais poderosa, de energia útil. Mas olha só que detalhe incrível. Essa energia não é simplesmente solta no vazio e transformada em calor perdido, não. Através de um processo chamado acoplamento energético, a energia dessa quebra do ATP é deliberadamente conectada a reações biológicas para impulsionar essas reações. É exatamente como o motor de um carro, que usa combustão não só para fazer barulho e esquentar, mas para girar as rodas de um jeito totalmente organizado. Com essa mecânica resolvida, a gente entra na seção 4 para corrigir uma das maiores e mais comuns falsas percepções sobre a nossa fisiologia. É super normal pensar que, já que o ATP é tão vital, o nosso corpo deve ter estoques gigantescos dele, certo? Errado. Isso é um grande mito. Enquanto o corpo guarda estoques massivos de gordura e glicogênio, a quantidade real de ATP livre, flutuando ali na célula num dado momento, é na verdade incrivelmente pequena e limitada. Sendo assim, o ATP nunca, jamais, é um grande reservatório parado. Ele é um fluxo contínuo de altíssima velocidade. Funciona literalmente como o dinheiro no caixa de uma loja super movimentada. Entra e sai a cada segundo. Se esse fluxo der uma travadinha que seja, a operação da célula inteira entra em colapso em instantes. E não importa o tamanho do patrimônio de gordura que a pessoa tenha guardado. E já que a gente sabe que essa moeda é gasta e reposta numa velocidade vertiginosa, o tópico 5 vai mostrar onde, afinal, todo esse capital é investido. Pensa nos grandes centros de custo da nossa biologia. O trabalho mecânico, que é o que permite a contração de um músculo ou o batimento do coração, depende totalmente do ATP. Mas não é só movimento que gasta, não? A gente tem o trabalho de transporte celular, o trabalho químico de construir novas proteínas e, claro, o trabalho elétrico constante dos nossos neurônios.
Praticamente toda função fisiológica cobra um pedágio, e esse pedágio é pago na moeda do ATP. Bom, como a demanda por todo esse trabalho vital simplesmente não para, a gente chega ao tópico 6, a inevitável necessidade de ressíntese. O grande desafio para o corpo é que a nossa demanda não é estática, ela flutua o tempo todo. A necessidade de ATP vai de um nível basal, quando a gente está no sofá em repouso, sobe durante uma caminhada, até bater picos absurdos num treino muito intenso. E para não falir o sistema, as vias metabólicas precisam se ajustar na hora, acelerando a produção de novo ATP para cobrir a demanda exatamente em tempo real. O que a gente vê aqui é uma cadeia de eventos perfeitamente coreografada. A energia potencial ali dos nutrientes entra nas engrenagens metabólicas que reciclam e fazem a ressíntese do ATP usando aquele ADP que sobrou da hidrólise. E aí esse ATP novinho em folha já é investido no trabalho biológico. É um ciclo muito lindo de consumo e renovação que não para nunca. E para não sobrar nenhuma dúvida sobre tudo isso que a gente viu, vamos destruir rapidinho alguns mitos clássicos. Primeiro, o ATP não é só uma nuvem mística de energia, é uma estrutura física real de transferência. Segundo, não temos estoques massivos dele. Ter muita gordura corporal não significa absolutamente nada se as vias metabólicas não converterem isso em ATP. E por fim, o ATP não é exclusividade de exercício intenso. Um corpo dormindo em repouso total também depende 100% desse giro do ATP. Então, a gente volta à ideia central de toda essa nossa análise. A manutenção da nossa vida depende por inteiro dessa ponte metabólica funcionando sem parar. O ATP é aquele elo inegociável entre a riqueza calórica que a gente guarda e a nossa capacidade real de entrar em ação. E para fechar, pensa numa constatação fascinante. No fim das contas, não importa se o corpo está queimando os carboidratos de um almoço recente ou gastando um estoque antigo de gordura. O trabalho vital das nossas células sempre vai cobrar o pagamento em ATP. O que, claro, deixa a gente com uma pergunta gigante na cabeça. Como é que o nosso organismo consegue alternar de um jeito tão perfeito entre esses combustíveis super diferentes só para garantir que o caixa da célula nunca fique vazio? Fica aí a reflexão e o convite para a gente explorar essa inteligência sistêmica incrível na nossa próxima análise. Até lá!